Bem-vindos à nossa aula de número 159. É a nossa última aula do capítulo 17. É um subitem do item 19, padrão ouro, cooperação monetária internacional. Nós vamos ver sobre a ótica de Mises antes do final de Bretton Woods. Como disse, o final de Bretton Woods acontece em 71 por Nixon. Mises morre em 72. Até onde eu sei, ele não deixou nada escrito nesse ano, nesse último ano de vida, para falar sobre isso. E para onde isso iria? Quem debateu muito esse assunto foi Hayek. Depois dessa aula eu vou falar um pouco sobre Bretton Woods, mas aqui Mises vai falar muito sobre Bretton Woods. Não o fim de Bretton Woods em 71, mas sobre a criação de Bretton Woods em 44. A guerra nem tinha acabado ainda. Quando ele resolve, quando ele está escrevendo e falando sobre isso. O padrão ouro funciona no âmbito internacional sem precisar de qualquer interferência de governos. Permite uma cooperação efetiva e real entre os membros da economia de mercado do mundo todo. Não há necessidade de ajuda de qualquer governo para fazer com que o padrão ouro funcione como padrão internacional. O padrão ouro faz o seu papel sem governo se meter em nada. E até aqui, enquanto o Mises estava vivo, quando escreveu, isso estava, de certa forma, funcionando, que não tinha acabado ainda o sistema dólar-ouro, que vigorou a partir de Bretton Woods, quando então deixou de ser a libra-ouro inglesa para ser o dólar-ouro americano, e numa correlação entre o dólar e o ouro. Deixou de ser com relação à Inglaterra, porque no final da guerra, os Estados Unidos ficou neutro até um certo momento na guerra. Ele vendia as coisas, sempre foi um bom vendedor de armas. Ele sempre ganhou dinheiro com as guerras nos Estados Unidos, sempre soube ganhar dinheiro. Então, ele vendia as coisas e recebia em libra esterlina, franco suíço, ele recebia só em ouro. Manda ouro! E no final da guerra, a Inglaterra já estava exaurida de ouro. Então, os Estados Unidos faz o Bretton Woods, ó, daqui para frente é o modelo dólar-ouro. É, 35 dólares uma onça de ouro. Ou um dólar, 1,35 avos, não é isso? De onça. Aproximadamente aí um pouco menos que um grama, acho que é, né? Pois bem. O que os governos denominam de cooperação monetária internacional, na realidade é uma ação conjunta em favor da expansão do crédito. Já perceberam que a expansão do crédito, quando limitada a um país apenas, resulta numa drenagem externa. Lembra? A gente viu isso lá no caso, os dois países, padrão ouro, e um resolve fazer aumentar a base monetária e o outro não. Há uma drenagem externa. Ainda assim acreditam, e isso acontece com os Estados Unidos, em determinado momento, que é quando acaba com Bretton Woods, viu? Ainda assim acreditam que a drenagem externa seria o único empecilho para a diminuição da taxa de juros e, consequentemente, para a criação da prosperidade eterna. Se todos os governos cooperassem, pensam eles, adotando políticas expansionistas, como aconteceu durante a pandemia aqui no Brasil, Paulo Guedes e o senhor Roberto Campos Neto, fez a viagemzinha dele lá para a Europa, voltou, não, fez o que tinha que ser feito, né? Esse obstáculo poderia ser superado. Bastaria que houvesse um banco internacional que emitisse meios fiduciários que fossem aceitos como substituto de moeda por todas as pessoas de todos os países. Não há necessidade de repetir de novo, o que torna impossível baixar a taxa de juros por meio de uma expansão de crédito. Não há necessidade de repetir de novo que o que torna impossível baixar a taxa de juros por meio de uma expansão de crédito não é apenas a drenagem externa. Esse problema fundamental está exaustivamente analisado por outros capítulos na seção desse livro. Nós vimos lá agora há pouco. Mas há outra questão importante a ser examinada. Vamos lá? Suponhamos que exista um banco internacional emitindo meios fiduciários e cuja clientela seja a população do mundo todo. A gente até já fez essa abstração lá atrás. Imagina que exista um banco internacional emitindo meios fiduciários cuja clientela é o mundo todo. Não importa se esse substituto de moeda vai diretamente
para o Rodrigo aqui no Brasil, ou se fica lá no Banco Central, né, de vários países, como reservas correspondentes para a emissão dos substitutos de moeda nacional. Então, pouco importa se fica lá no Banco Central 400 bilhões, 350 bilhões de dólares, garantindo quem? O real. O que importa é que haja uma moeda legal aceita pelo mundo todo. As notas bancárias nacionais e a moeda bancária, depósito à vista, são conversíveis em substituto de moeda emitidos pelo Banco Internacional. A necessidade de manter sua moeda ao par com a moeda internacional limita o poder que o Banco Central de cada país tem para expandir o crédito. Entenderam ou não? A necessidade de manter sua moeda ao par com a moeda internacional, óbvio, nós não mantemos ao par. Hoje o real dólar está 6 e tananã. Houve a desvalorização de 5 para 6. Por quê? Porque o governo Lula não está conseguindo manter o regime fiscal. Se ele não paga as contas com o dinheiro que ele arrecada, ou ele pega emprestado, ou ele aumenta a base monetária. Quando ele aumenta a base monetária ou aumenta as suas contas públicas, aumentando, por exemplo, a taxa de juros, e ninguém empresta, ele entra em desespero, ele vai ter que aumentar mais essas taxas ainda. E ele não vai conseguir pagar com a arrecadação. Então o dólar vai começar a subir. Mas as restrições impostas ao Banco Mundial são as mesmas que limitam a expansão de crédito no caso de um banco único funcionando num sistema econômico isolado, seja esse sistema um país ou o mundo inteiro. Podemos também supor que o Banco Internacional não seja um banco emitente de substitutos de moeda, uma parte dos quais são meios fiduciários, mas que seja uma autoridade mundial emitente de uma moeda fiat internacional. Então, podemos também supor que o Fed, agora vamos dar nomes aos bois, não seja um banco emitente de substitutos de moeda, uma parte dos quais são meios fiduciários, mas que seja uma autoridade mundial emitente de uma moeda fiat internacional. O ouro teria sido inteiramente desmonetizado. Vamos tentar entender isso aqui com mais profundidade. Olha que coisa interessante. Então, a briga, talvez, aqui que é um ponto que muita gente fala, usar os termos que Hayek acaba vendo que isso não acontece. O ouro não é desmonetizado. Apesar de estar muito baixo do valor real, justamente por conta da moeda fiat internacional, o dólar em 71. Deixa eu tentar explicar para vocês. Aqui Mises está vendo o mundo assim. Podemos também supor que o Banco Internacional, que o Fed, que os Estados Unidos, não seja um banco emitente de substitutos de moeda. Porque para Mises aqui, o Fed era um banco que emitia substitutos de moeda. Ele estava com muito ouro, por conta de Bretton Woods, e o dólar tinha um valor de 35 dólares, comprava uma onça de ouro. Então estava com uma relação de substituto de moeda. A gente já aprendeu que substitutos de moeda pode ter uma parte que são meios fiduciários, mas tem uma parte que é um substituto de moeda. Lembra-se disso? Uma parte é substituto, a moeda é mercadoria, tá lá. Uma parte é crédito em moeda, mercadoria, e a outra parte é moeda fiat. Lembra-se disso? Mas, ao invés disso, que seja uma autoridade mundial, emitente de uma moeda fiat internacional. O ouro teria sido inteiramente desmonetizado. E aí é que está, que muitos austríacos hoje investem em ouro também
Porque o salto do ouro, quando o dólar quebrar, se vier a quebrar, é algo absurdo, porque Mises supôs que o ouro ia virar nada caso alguém partisse para a emissão de moeda simplesmente fiat, que era o dólar, entendeu? A bagaça. Mas nunca ficou efetivamente desmonetizado em moeda ouro os Estados Unidos. Nós vamos entender, baseado em tudo que vai ser explicado. A única moeda, e Hayek bate nisso, tá? Nesse ponto, Hayek bate, briga, não sei se até se ele desbanca isso aqui, acho que desbanca. A única moeda em uso seria criada pela autoridade internacional, que, portanto, poderia aumentar a quantidade dessa moeda, desde que não levasse as coisas ao ponto de provocar uma alta desastrosa ou um colapso de sua própria moeda. Estaria assim realizado o ideal keynesiano. Existiria uma instituição que poderia exercer uma pressão expansionista no comércio mundial. Entretanto, os defensores de tais planos negligenciam um problema fundamental, qual seja o da distribuição da quantidade adicional dessa moeda crédito ou desse papel moeda. Ora, não negligenciaram. Na verdade, muito pelo contrário. Essas ideias escritas aqui por Mises foi que sustentaram ideias, provavelmente de Friedman, sobre o final de Bretton Woods que Nixon faz. Só que leia Ruritânios daqui para frente como americanos. E a ideia que parecia ser um problema se torna uma, primeiramente uma solução. Então é como se Bretton Woods, em 44, colocasse o dólar ou no sistema, todos os países começassem a fazer reservas em dólar nos seus países, seus recursos soberanos, para manter o par com a moeda, porque na verdade o que ele não está fazendo é pegar o ouro e pôr aqui. Mas o ouro está lá. Perfeito? Beleza? Então, dólar, ouro, joia, joia. Só que aí, Mises fala, isso não funcionaria se um dia acabasse a relação dólar-ouro. Então aqui nós temos um problema. Mas olha só as teses de Mises. Vocês vão entender onde eu quero chegar. Suponhamos que a autoridade internacional emitisse adicionalmente um determinado montante, montante este que vai para todo o país, os Estados Unidos. Então, o Federal não faz dinheiro para mandar aqui para o Brasil. Talvez faça para mandar hoje para a Ucrânia. Mas por alguma razão ou outra que nós precisamos explicar depois, para comprar as armas que vão chegar ali dos próprios americanos. O resultado final dessa ação inflacionária seria um aumento nos preços das mercadorias e serviços no mundo todo. Toda vez que o Federal Reserve aumenta a base monetária dos Estados Unidos, a tese perdão, a tese do Mises é que e o preço no final ia aumentar no mundo todo. Mas vamos entender aqui. Mas enquanto esse processo estivesse em curso, a situação dos cidadãos dos vários países seria afetada de uma maneira diferente. Claro, como acontece dentro do nosso país. Quem recebe os americanos são o primeiro grupo a se beneficiar do novo maná, do novo dinheiro. Eles se dispõem de mais dinheiro no bolso, enquanto os habitantes do resto do mundo ainda não receberam a sua parte da moeda adicional. Podem, por isso, comprar por preços maiores que os demais. Tudo no mundo é barato para os americanos. Compra à vontade. Assim sendo, os americanos, falando puritanos, já fazendo a troca, retiram mais bens do mercado mundial do que faziam antes. Então, compra mais arroz, soja, produtos da China, produtos e vai. Os não americanos são com os maiores preços pagos, são obrigados a restringir seu consumo, porque não pode competir com os maiores preços pagos que os americanos. Enquanto o processo de ajuste de preços, e esse processo vai existir, aqui Mises está certo, enquanto o processo de ajustes de preços, a nova relação monetária, ainda está em curso, os americanos estão numa posição mais vantajosa do que os não americanos. Quando o processo chega ao fim, os americanos ficam mais ricos às custas dos não americanos. Indefinidamente, assim como Mises acreditou que o preço do ouro tenderia a zero com o final de Bretton Woods, essa era uma tese, ele batia. A parte daqui que ele dizia que a única moeda em curso, em uso, seria criada pela autoridade internacional,
certo? Somente pelo Fed, que faz dólar. E ele tinha que tomar, e se isso acontecesse, ele tinha que tomar cuidado para não provocar uma alta desastrosa ou colapso da própria moeda, e que isso teria um problema, qual seria que isso poderia ser feito. Para mim, isso poderia ser feito, sem trazer problema algum. Para isso, Mises poderia ser feito. Tanto que Friedman fala, acho que para Hayek, num debate, numa briga, que o ouro teria sido inteiramente desmonetizado, que ia virar uma relíquia bárbara também. Ele repete o que Keynes falou, e que a única moeda seria o dólar. Né? Então, Friedman convenceu Nixon de que eles estariam, que eles iam mudar o keynesiano. Por quê? Porque Mises falou antes que esse plano só não daria certo porque os planos negligenciavam um problema fundamental, que quem receberia o dinheiro primeiro? E isso foi, na verdade, o que encheu os olhos dos americanos, porque Nixon falou, opa, pera lá, quer dizer que a gente pode, então... Bom, o que aconteceu de 44 até um pouco antes foi que todos os países do mundo, acreditando no dólar, no padrão dólar-ouro, entesouraram um país para ser considerado solvente, bacana, para o americano investir, tinha que ter uma reserva de dólar. Lembra quando a gente era devedor do FMI, aquela problemática toda? Lembram-se disso? Para podermos chegar, por que, que nós deixamos de ser devedores do FMI? No governo Lula, primeiro governo Lula. É importante entender isso, porque tem tudo a ver com a ação humana. Mises erra aqui, que na verdade o Friedman não estava errado, o que ele falou aqui foi que se o Fed imprime dólar, se o dólar é a moeda do mundo, a gente não precisa, e vai ser explicado, não precisamos ter a conversibilidade, porque o mundo vai sempre entesourar, desde que eles vão precisar entesourar dólar. Se todo mundo subir igual as moedas, vamos entender, a gente sobe a moeda em dólar, cai primeiro nos Estados Unidos, nós deixamos os Estados Unidos ricos, compramos os produtos dos outros países, encarecemos a vida nos outros países, eles também têm que aumentar a base monetária, e aí eles empobrecem a população deles. E a gente, uma parte dos recursos do mundo vem para cá e nós não precisamos abrir mão do nosso ouro. E não corremos o risco de tomar um tumé do mundo em certo momento. Isso se não acontecesse o Bitcoin. Suponhamos que a autoridade então emitisse lá na... Então o que acontece é que os Estados Unidos, os americanos, conseguiram descobrir, baseado no que Mises escreveu aqui, como aquilo que impediria o Fed de aumentar dólares de forma fiduciariamente, sem lastrear no ouro. O que Mises disse que seria o problema, Friedman vira para Nixon e fala: cara, isso é o top do negócio. Isso é o bom. Dá para fazer, vamos fazer. Hayek, obviamente, que fala não. O problema principal dessas aventuras expansionistas é de saber em que proporção a quantidade adicional de moeda será distribuída entre os vários países. E isso não foi um problema, porque o problema foi jogar dinheiro lá nos Estados Unidos. E os Estados Unidos, então, com mais base monetária, aumentando. Mas aumentando a base monetária interna, ou esse dinheiro era para comprar coisas de fora? E vindo coisas de fora. Então o americano recebia dinheiro para comprar coisa que chegou comprado com dinheiro que não valia nada, que estava indo para fora, e o americano vivia o sonho americano. Tinha dinheiro para comprar casa, carro, tudo, que maravilha! Então, aquilo que Mises chamou de problema era a menina dos olhos de Nixon. Cada nação defenderá um modo de distribuição. Quem eram as outras nações para defender modo de distribuição? As nações orientais, pouco desenvolvidas, por exemplo, provavelmente recomendariam uma distribuição proporcional. Quem eram eles? Né? O que obviamente favoreceria em relação às nações mais industrializadas, que tinham menos gente. Qualquer que fosse o critério adotado, todos ficariam insatisfeitos e se diriam vítimas de um tratamento injusto, dando ensejos a conflitos que se acabariam por desintegrar o sistema. Então aqui, Mises falou assim, isso não vai acontecer porque as pessoas vão falar não.
De jeito nenhum. Porque aqui vem a sacada. Todo mundo já tinha dólar em tesourado. Dólar já era a reserva que correlacionava a moeda com a sua moeda do país. Bastava agora, na jogada, você convencer, no Brasil, por exemplo, os milicos, que nunca foram muito inteligentes, a seguir nosso padrão, 71 para frente. Olha, agora é a hora, cara. Os países que souberem investir vai se dar bem. Por quê? Porque dentro desse modelão aí, eu subo aqui a base monetária, vocês sobem também, e esse dinheiro, vocês não são bandidos, vocês não são socialistas. Esse dinheiro novo, vocês colocam em investimento, fazem a CESP, fazem Jupiá, Ilha Solteira, Três Irmãos, Salto Havaiandava, fazem Porto Primavera, fazem Itaipu, fazem Angra, fazem tudo. Eu tenho uma raiva de quem fala do milagre econômico dos milicos, cara. Milico é burro, militar é burro, militar não é inteligente. São burros. A única inteligência que eles têm é entender mais do que os outros de que a força faz com que os outros paguem. É a máfia. Entre um militar e um mafioso não tem diferença. Então, o ponto aqui, obviamente, que Mises escreveu essa parte do livro, página 552, ah, justamente para dar ensejo, sem ser este o seu interesse. Ele dizendo que era impossível por conta disso, e isso faz com que algumas pessoas da escola de Chicago se questionem. Espera um pouquinho, mas o que o Mises está dizendo que seria ruim, talvez não seja. Seria irrelevante objetar dizendo que esse problema não representou um papel importante nas negociações que precederam o estabelecimento do Fundo Monetário Internacional. Seria irrelevante negar dizendo que esse problema não representou um papel importante nas negociações que precederam o estabelecimento do Fundo Monetário Internacional e que foi relativamente fácil chegar a um acordo em relação ao uso do recurso do fundo. Peraí. Então, junto com o Bretton Woods 44, surge o Fundo Monetário Internacional. Esse Fundo Monetário Internacional, as nações teriam que colocar dinheiro lá para tomar dinheiro emprestado, ficariam devendo ao Fundo Monetário Internacional. Lembrando que a Conferência de Bretton Woods acontece no final de 44. Final não, em agosto de 44, se não me engano. A guerra estava ainda. Existiam partes que os alemães já tinham perdido, espaço, com certeza, de reconstrução, mas as nações ocidentais precisaram comprar armas, uma série de coisas, e quem vendeu foi os Estados Unidos, que não tinha entrado na guerra até quase seu final. Vendiam as armas, as comidas, os enlatados para esses países. À vista, com pagamento em ouro embarcado no navio. Chegava um navio lá na Irlanda, descia feijão, entrava ouro da Inglaterra. Roterdã, mesma coisa. Entendeu? Ou seja, Estados Unidos rapelou o ouro da Europa, inclusive o ouro depois da captura alemã. Nós vamos ver tudo isso depois sob uma outra ótica. Tá? A Conferência de Bretton Woods realizou-se em circunstâncias muito especiais. A maior parte das nações participantes estavam naquele momento inteiramente dependentes da benevolência dos Estados Unidos. Até a Inglaterra. Até antes de Bretton Woods, o padrão se chamava padrão Libra Ouro, Libra Esterlina Ouro. Nós lemos aí para trás. Termina Libra Ouro com Bretton Woods, que vira o dólar ouro. Por quê? Porque onde estava o ouro da Inglaterra quando se faz Bretton Woods? Aonde que estava? A Inglaterra já tinha gasto toda a sua reserva de ouro na guerra, mandando para os Estados Unidos para pagar. Metal, peça, tanque, armamento, comida, colchão, remédio.
Entendeu? Por que ficar todo aquele tempo, né, de forma, de forma neutra na guerra? Estados Unidos só entra na guerra, na Segunda Guerra Mundial, quando não existem mais reservas monetárias nos países que ele tinha comércio. Não existia mais. Ele teve que fazer empréstimos. Eu mando o produto, que senão vai virar uma brecada brusca aqui. Eu mando, crio o FMI, faço o Bretton Woods agora, entro na guerra, o dinheiro, o espólio de guerra da Alemanha, eu pego grande parte. Até hoje eu não consigo ter ciência de como a Alemanha consegue ser a segunda nação do mundo com mais reservas de ouro, perdendo somente para os Estados Unidos. Sendo que ele teve dois sanguessugas, os americanos e a União Soviética. A Rússia hoje deve estar em quinto ou sexto lugar de reserva. Nós temos Estados Unidos, Alemanha, Itália, França, China em quinto, e Rússia é sétimo. Então essas nações teriam sido destruídas se os Estados Unidos não tivessem, se os Estados Unidos tivessem deixado de lutar pela sua liberdade e de ajudá-las materialmente por meio de empréstimos e arrendamentos. Olha, quando acontece em Bretton Woods, ou seja, a Inglaterra já está respirando, está ganhando batalhas dos alemães, com apoio dos Estados Unidos, que entra na guerra. Os Estados Unidos já vendeu tudo que tinha para vender para esses caras. Os caras só que apanhando os alemães. Apanhando os alemães. E traz suprimento e guerra, nenhum dos dois lados ganha, os dois lados perdem. Os Estados Unidos vendendo e pegando ouro, embarque à vista, ouro à vista. Quando a Inglaterra, a França, ninguém mais tem dinheiro para mandar, o que acontece? Os Estados Unidos se vê na obrigação de duas coisas. Primeiro, continuar mandando e emprestando. No entanto, se ele empresta para essas nações e elas perdem, perdão pelo gesto, mas eles estariam ferrados. Você acha que os alemães iriam pagar aos Estados Unidos a dívida dos países que ele tomou? Já estava num regime imperialista. Então, os Estados Unidos se veem o seguinte: bom, nós vamos emprestar. Vai falar aí, ó, vai explicar. Os Estados Unidos vai conseguir emprestar dinheiro para esses países, França, Terra, Holanda, esses países. Depois vai emprestar até para a Alemanha, sim, depois de ganhar a guerra. Mas ele explica, Congresso, nós vamos arrendar, mas agora nós vamos entrar e vamos ganhar a guerra. Porque agora a gente vai ganhar a guerra sem gastar muito, porque a gente já bota no custo desses caras todos. A gente ganha a guerra, levamos a fama, temos os espólios de guerra. E como essas nações estão destruídas, ninguém vai ser besta e falar que vai abandonar e vai pagar a nossa conta. Concorda? O ouro deles já está tudo aqui. Então, o governo dos Estados Unidos, por outro lado, considerava o acordo monetário como um programa que permitiria a continuação disfarçada dos empréstimos e arrendamentos. Arrendamentos era leasing, né? Após a cessão das utilidades. Eu acabei de falar. O governo dos Estados Unidos considerava o acordo monetário de Bretton Woods como um programa que permitiria a continuação disfarçada dos empréstimos e arrendamentos após a cessão das utilidades. O autor, agora vamos lá, cara, é importante. Importante a gente ler essa nota de rodapé, histórica, uma nota do tradutor, não é uma nota do Mises, não está no livro original em inglês. O autor se refere ao Land Lease Act, promulgado em 13 de março de 1941. 41, 2 anos depois de começar a guerra, que concedia assistência financeira aos países em guerra com a Alemanha nazista. E depois, em 7 de dezembro de 1941, com o Japão, né, que o Japão era na guerra, em 41.
Ok, agora prestem atenção. Então, o Land Lease, Land and Lease, empréstimo e lease, e arrendamento. Empréstimo, o Act, promulgado na Câmara, tá, no Congresso Nacional Americano. O Act de empréstimo e lease e arrendamento foi promulgado em 17 de março de 1941, 2 anos depois de começar a guerra. Quando começou a guerra, em 39, as leis americanas favoráveis à neutralidade estipulavam que todas as vendas de material bélico, então somos neutros, quem quiser comprar armas, a gente vende, deviam ser pagas à vista e embarcadas em navios estrangeiros. Olha só, vou falar de uma coisa que pode ser verdade, mas não, eu não tenho dados para isso. Mas pesquisem na vida de vocês. Nos dias de hoje, com tanta teoria da conspiração, eu não duvido, né, dessa mais essa teoria ser somente uma mentira, uma fake news, ou pode ser verdade. Os americanos não venderam diretamente armas aos alemães, mas venderam sim, via portos alemães, suprimentos. Inclusive, a pílula que deixava os alemães, metafetamina, né? Uma coisinha que muita gente toma hoje para ir para treinar para academia, né? As cafeínas eram produzidas, se não me engano, nos Estados Unidos. Só para que vocês entendam que numa guerra ganha quem vende as armas. Corrida pelo ouro ganha quem vende as pás. A pergunta é, na corrida pelo Bitcoin, quem é que ganha? Depois de organizado todo o modelo monetário. Estou dizendo agora. Essa é a grande pergunta. As encomendas inglesas e francesas, pagas em ouro, logo terminaram com o desemprego em massa da década de 30. Olha só, o efeito do aumento da base monetária americana durante as décadas de 20 criam a recessão, a crise, a grande crise mundial de 29. É um problema monetário. O Mises se torna famoso porque ele já fala quando vai acontecer. Entra a década de 30, aquela situação péssima, ruim, continua. E aí, alguns monetaristas dizem que o problema era justamente não ter aumentado a base monetária, o que é falso, porque o que vai consertar é justamente o ouro dos franceses, dos ingleses e parte de ourinho dos alemães também. Tá certo? Que, precisando comprar coisas, os americanos se tornam os entregadores por conta da lei de neutralidade. Perfeito? Então, as encomendas inglesas e francesas, pagas em ouros, logo terminaram com desemprego em massa da década de 30. Ou seja, a década de 30 fudidos, às vezes ferrado por conta de monetarismo. Vem uma guerra, ele vende armas, vende suprimentos, vende tudo e pega todo o ouro dessas nações, traz para si, dá emprego e o que é melhor. Vamos lá. Em julho de 1940, a França já tinha caído, tinha se ferrado. E a Inglaterra informava secretamente ao governo americano que seria absolutamente impossível continuar, né, indefinidamente a pagar em moeda. Olha o que acontece. Churchill já estava vendo a situação que ficava. Quando a França, a Inglaterra falou: olha, nós não vamos continuar pagando em moeda. Não tem mais ouro. Pode ter sido blefe, pode ser qualquer coisa. Óbvio, deve ter sido. Reino Unido tem uma grande reserva de ouro. Preciso ver. Agora, o fato é qual?
O fato é que a Inglaterra fala, não conseguimos mais pagar em moeda. Após as eleições de novembro do mesmo ano, de 1940, né, a situação inglesa tornou-se pública e o presidente pediu ao Congresso que votasse, que é em 17 de março de 41 que foi promulgado, dando-lhe poderes para vender, emprestar, arrendar ou dar todos os suprimentos de guerra que julgasse necessário para os países cuja defesa fosse vital para os Estados Unidos. Dá-se. Emprestar, arrendar ou dar todos os suprimentos cuja a ajuda total concedida excedeu de 41 a 48, então pós-guerra, 50 bilhões de dólares. 50 bilhões de dólares. Foi o que o Brasil gastou essa semana, esse mês passado, para manter o dólar. Foi quase isso, né? Deu 35, vai. De 41 a 48, toda a ajuda, dando, emprestando, somou-se 50 bilhões de dólares. Você vê como que o dólar não vale mais nada. Por conta de aumento de base monetária, acontece de 71 para frente. Mas é importante entender tudo isso, por quê? Porque a malandragem americana era qual? Ou foi qual? Lá no começo, falando no final de 71 para frente, não, falando no começo. Primeiro, tá bom, Inglaterra. Você não pode mais embarcar moeda? É o seguinte, porque a Inglaterra, o Churchill falou, olha, quando acabar a guerra, eu tenho que pagar. As pessoas colocaram dinheiro aqui. Tem mais moeda nossa. Então, o governo americano começa a emprestar a que título? A título de pagamento posterior, crédito. Começa a entregar, mas estão anotando lá, tá me devendo tanto, tá me devendo tanto, tá me devendo, você tá me devendo 20 bilhão, você tá me devendo 30 bilhão. Só anotar. Como é que ele convence em 41? Porque em 40 avisou, nós não temos mais o que fazer. Gustavo, ó, eles não têm mais o que fazer. Das duas, uma. Ou a gente para de vender para eles, vai sobrar, vamos ter que mandar embora toda uma galera, vai sobrar um monte de gente aqui. A, a, a Europa vai ficar devastada e nós vamos sentir uma crise muito pior do que a gente estava vivendo. A ideia é, vamos emprestar para eles, mas por que não para os alemães? Para que lado? Ora, nós fizemos negócios com Inglaterra e França, e já tem as nossas armas lá. Não tem como a gente agora mudar de lado e financiar. Então, o que nós vamos fazer? Vocês liberam para eu emprestar, dar, arrendar, e eu, e nós entramos na guerra. Por quê? A gente entrando na guerra, nós não estamos lutando sozinhos. Esses caras vão pegar coisa nossa que nós vamos vender para eles, vão lutar no front, a gente vai meio que no resguardo da coisa, e nós ganhamos a guerra. No momento certo, a gente faz o dia D, a hora H, ganhamos a guerra, junto com a. Já tinha lá a conversa com a, a União Soviética, e resolvemos esse problema. Então, tudo isso sai desenrolado do Congresso americano, no final das eleições de 40, ou seja, 17 de março de 41, o governo americano faz esse trabalho. Em 7 de dezembro, os países em guerra contra o Japão também recebem esse acordo, tá certo? Então, isso é a parte importante, correto? Cadê o nosso item aqui? Tá. Após os Estados Unidos estavam dispostos a dar, e os outros participantes, especialmente os países europeus,
alguns ainda ocupados por exércitos alemães, e os países asiáticos estavam dispostos a aceitar o que lhes fosse oferecido, qualquer coisa. Estava lá no coisa, o trem estava rodando ainda, precisando de dinheiro para consertar os que já não estavam apanhando tanto, mas precisava de dinheiro. Ah, vamos lá para Bretton Woods. E Bretton Woods então muda. O Pound Old Gold Standard, ou seja, o padrão ouro, libra ouro, para o padrão dólar ouro. E o mundo precisa, então, não entesourar mais em libra, mas entesourar em dólar a partir de 44. Ou seja, a reserva que o Banco Central tem hoje, a grande parte dela é em dólar. Os problemas relativos a essa situação serão mais bem percebidos, tão logo a atitude irrealista dos Estados Unidos seja substituída por uma mentalidade mais realista. Ou seja, esses problemas vão ser percebidos mais para frente. O Fundo Monetário Internacional não atingiu os objetivos pretendidos por seus patrocinadores. Então, veja, onde é que Mises está errado aqui? 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 Não, aqui não. Porque aqui ele está dizendo o que aconteceu de fato. É uma compreensão histórica. Aqui ele diz o seguinte: ó, os problemas relativos a essa situação que aconteceu serão mais bem percebidos tão logo a atitude realista dos Estados Unidos seja substituída por uma outra mentalidade mais realista. Mises achou que não fosse acontecer o quê? O problema, a jogada de 71 que ele mesmo acabou dando dicas aqui acima, no texto. Engraçado como é a vida. Vamos lá. O Fundo Monetário Internacional não atingiu os objetivos pretendidos por seus patrocinadores. Nas reuniões anuais do fundo, o Mises já está falando né, discute-se muito e ocasionalmente são feitas observações e críticas pertinentes às políticas, em relação às políticas monetárias creditícias de governos e de bancos centrais. O fundo, o FMI, entretanto, continua realizando operações de empréstimo com os vários países, com os vários bancos centrais. Considera ser sua principal função a de assistir os governos na manutenção de uma taxa de câmbio, que se tornou irreal face à excessiva expansão de moeda legal do país, os Estados Unidos. Então, Mises viu a continuação. Horas. Quem produz o dólar? Estados Unidos. Vai lá e joga um tanto de dólar no FMI. Lembra que o Brasil devia em dólar para o FMI? E isso só se recupera no primeiro mandato do governo Lula, porque Lula tem a sorte de entrar num regime fiscal por conta da China se expandir e vender muita commodity. Então, os impostos de Vale, Petrobras, essas coisas todas, bancavam o sistema. Nós entesouramos, no primeiro governo Lula, 300 bilhões de dólares, enquanto que os Estados Unidos estavam emitindo dinheiro lá na deles. E tá tapado. Então, o que o Mises está dizendo aqui, ó, o fundo, entretanto, continua realizando operações de empréstimos. Então, o Brasil paga o FMI suas dívidas internacionais, fica com as dívidas internas, mas paga o FMI, chega até a emprestar dinheiro para o FMI. Então, os vários considera ser sua principal função a de assistir os governos para manter a taxa de câmbio. Lembra que nós tivemos uma queda na taxa de câmbio no Brasil nessa época? O real se valorizou frente ao dólar. E aqui tudo, vocês vão conseguir entender esse mundo histórico todo. Lembrando que balança comercial não regra as relações monetárias, e sim a questão de poupança e gastança. Mises vai tomar a rédea da razão. Os interesses, os métodos que recorre e que recomenda o Fundo Monetário Internacional são substancialmente os mesmos que são aplicados habitualmente nessas circunstâncias. Qualquer pessoa sabe. Não imprime mais dinheiro, que vai piorar. Ou se imprime um, imprime todos. Eu empresto para um quando está faltando alguma coisa. Os interesses monetários internacionais seguem seu curso como se não existisse o acordo de Bretton Woods, nem o Fundo Monetário Internacional. O que me diz é o seguinte: olha, os interesses monetários internacionais, em qualquer momento, não seguem
não segue Bretton Woods, nem o FMI. O que ele está querendo dizer aqui, antes de terminar todo esse texto, é países poupadores, que têm sua moeda que faz com que as pessoas queiram poupar, se enriquecem, vai haver uma migração de moeda para eles. Quer dizer, compram menos. Quem poupa, compra menos. Já foi explicado tudo isso. Países que têm um aumento de base monetária maior do que a dos outros, não veem privilégio em poupar, então saem na busca de bens reais, gastam mais e vão ter um problema, só que não vai chegar ao ouro. O que vai fazer um disparate entre a moeda interna e o dólar. Qualquer semelhança com o momento atual não é mera coincidência. A conjuntura mundial política e econômica permitiram que o governo americano olha só, Mises não viu o final da história. Permitiram que o governo americano mantivesse sua promessa de entregar ouro ao preço de US$ 35 a onça aos governos e bancos centrais estrangeiros. Mas a continuação e intensificação da política expansionista americana aumentou consideravelmente a drenagem de ouro. Então, 48 emprestou, década de 50. E aí, se você for buscar lá as questões americanas, década de 60, os Estados Unidos nessa expansão monetária, o que acontecia? O ouro começou a sair. Por quê? Os países batiam na porta. Por quê? Deixando as pessoas apreensivas quanto ao futuro da situação monetária americana. Então, mas a continuação e a intensificação da política expansionista americana aumentou consideravelmente a drenagem de ouro. Lembra que nós tivemos que botar o homem na lua, os americanos tiveram que gastar uma fortuna, deixando as pessoas apreensivas quanto ao futuro da situação monetária. Começaram a aumentar a impressão de dinheiro. E o mundo resolveu vir trazer o dólarzinho que eles começaram a juntar. Manda ouro. Preocupa-lhes o aspecto de uma maior demanda por ouro que possa exaurir as reservas desse metal nos Estados Unidos, forçando-os a abandonarem a atual política em relação ao ouro. Então, então, olha só. Mises fala o que de fato vai acontecer. Mas vamos olhar aqui a nota primeiro. Tal fato veio a ocorrer mais tarde no governo Nixon, quando os Estados Unidos, unilateralmente, as favas com os outros, acabou acabaram com a conversibilidade das reservas em dólares. Só que Mises está aqui dizendo o seguinte: quando ele fala isso, ele não estava pensando em Bretton Woods. Ele não achava, provavelmente, eu não acho que ele estava colocando isso aqui. O que ele pensava é que eles teriam que voltar atrás, abandonando a sua política atual em relação ao ouro. Ou seja, vamos expandir e vamos entregar o ouro a 35. Vamos parar de expandir, porque senão nós vamos exaurir nossas reservas. Por que eu estou dizendo isso aqui? Por que eu estou dizendo isso daqui aqui? Eu estou dizendo isso daqui aqui por conta de tudo que foi colocado acima. Lembra? Que é isso daqui que Mises colocou, que jamais alguém faria Bretton Woods. Jamais alguém faria Bretton Woods. Né? Seria irrelevante, objetar, relativamente fácil chegar à relação aos recursos do fundo. Eram muito especiais, a maior parte das nações estavam naquele momento. Então, entendeu? Aqui ele já está falando de Bretton Woods, tá? Que as pessoas aceitaram. Bretton Woods estava certo. O que estava errado foi que a política que os americanos fizeram depois de Bretton Woods. E quando começou a exaurir todo o ouro, eles falaram: não pago, devo quando puder, os 35 onças do cacete. Entendeu? Tá vendo como é que os americanos são bons, hein? Bonzinho. Essa era uma falácia que muitos professores de histórias no colegial antigamente falavam: olha, por que o Brasil tem que pagar suas dívidas externas se os Estados Unidos deram calote? Chamaram isso de calote.
Tá joia. Vamos lá. Continuando para finalizar. O traço característico da discussão pública que se tratava em torno desse problema está em que, prudentemente, a causa do aumento da demanda por ouro não é mencionada. Nenhuma referência é feita às políticas que dão origem a orçamentos deficitários e à expansão do crédito. Em vez disso, levantam-se queixas sobre algo denominado insuficiência de liquidez e escassez de reservas. Então, me está dizendo o seguinte: a discussão pública que se trava em torno desse problema que estava acontecendo, de dinheiro sendo emitido e mandando ouro para fora, e mandando ouro para fora. Ninguém falava na opinião pública que isso, né, que o problema estava em torno da demanda por ouro que estava indo embora. Nenhuma referência é feita às políticas que dão origem aos orçamentos deficitários e à expansão do crédito. Estava se aumentando, não tinha o laço que estava combinado. Então, em vez disso, qual que foi a saída do governo americano? Não, a culpa não é porque nós estamos imprimindo dinheiro. Não, não, não. A culpa é a insuficiência de liquidez. Bota mais dinheiro. Olha os keynesianos. Olha os Chicago Boys. Bota mais dinheiro para jambrar. E escassez de reservas. Olha, nós estamos com poucas reservas. Então temos que buscar mais reservas. Bota dinheiro, faz com que as pessoas reservem mais ao longo do mundo. E está tudo bem. A inflação americana reflete no mundo como um todo. A inflação americana, lembra? A crise americana de 29 reflete no mundo todo. A crise americana de 60 reflete no mundo todo. Então, o FMI fala, gente, seguinte, o problema é a insuficiência de liquidez, escassez de reservas. E aí começam as discussões. O remédio proposto é aumentar a liquidez. O remédio proposto é aumentar a liquidez, o que pode ser feito pela criação de novas reservas adicionais. Isso significa que se propõe curar a inflação pelo aumento da inflação. É isso que está dito aqui em cima. Ou seja, o remédio proposto é aumentar a liquidez, o que pode ser feito pela criação de novas reservas adicionais. Ou seja, ele propõe curar a inflação pelo aumento de inflação. Agora, olha que coisa importante. Não há necessidade de lembrar que a política do governo americano e do Banco da Inglaterra de manter o preço da onça do ouro no mercado de Londres em 35 dólares é o único fator que impede as nações ocidentais de se lançarem numa inflação sem limite. Entendeu a brincadeira? Mises não encontrou Bretton Woods. Se encontrou, não escreveu nada sobre ele. O que Mises está falando aqui acima é que na década de 60, começou a ter esse problema, reservas de ouro indo embora, os Estados Unidos aumentando a base monetária, e as pessoas começam a propor essa ideia. Vamos abandonar o ouro e vamos jambrar a moeda. Só que ele não pensou que fosse abandonar o padrão ouro. Ele pensou que as pessoas estavam loucas. Falou, olha, nós vamos continuar garantindo os R$ 35 por onça, mas vamos aumentar, nós vamos aumentar a liquidez do mercado e vamos aumentar a reserva. Vai aumentar a inflação, vai resolver. Você vai botar mais dinheiro para os outros, você vai botar dinheiro da sua reserva. Doideira. Ele só não achou que isso fosse ser levado a cabo. Tanto que ele coloca aqui. Não há necessidade de lembrar que a política do governo americano e do Banco da Inglaterra de manter o preço da onça do ouro no mercado de Londres em 35 dólares é o único fator que impede as nações ocidentais de se lançarem numa inflação sem limite. Essa política
não é diretamente afetada pelo tamanho das reservas dos diversos países. A disposição de criar novas reservas, portanto, não afeta diretamente o problema da relação entre o ouro e o dólar. Essa é a jogada, essa é a jogada de fazer com que se exporte inflação, fazer com que o resto do mundo entesoure em dólar aqui. Então, essa política, qual política? Né? Das reservas dos outros, de diversos países. Então, a política não é diretamente afetada pelo tamanho das reservas dos diversos países. A disposição de criar novas reservas, portanto, não afeta diretamente o problema da relação entre o ouro e o dólar. Você tem que forçar os outros países a fazer reserva. Afeta indiretamente na medida em que desvia a atenção do público do problema real, que é a inflação, que aumenta a base monetária. No mais, a doutrina oficial tem o suporte da interpretação, há muito tempo desacreditada, que atribui todas as dificuldades, e aqui termina esse texto, todas as dificuldades monetárias ao balanço de pagamentos. Cara, isso aqui é o seguinte. Isso aqui é o seguinte. Isso aqui é o seguinte. Como é que eu vou deixar isso aqui mais especial do que qualquer coisa? Vocês já viram vários vídeos meus tratando do PIB, do cálculo do PIB. Vocês já viram vários vídeos explicando que o G, os gastos do governo não pode ajudar nessa conta, porque o governo não produz nada. Agora, eu falei que num dos vídeos que eu ia tratar do caso balança comercial, balanço de pagamentos. E esse é o ponto das pessoas justificarem o Brasil a manter as suas exportações maiores que as importações, justificando para isso a desvalorização da moeda em real, porque assim nossos produtos ficam mais atrativos no estrangeiro, e, consequentemente, vende-se dólar entra. Essa balança de pagamentos em dólar, pessoal, é o quê? Ah, é para o governo brasileiro poder vender dólar no mercado, tentando manter artificialmente o valor do dólar frente ao real, que o Banco Central está fazendo. Não, ele não consegue. Ele não consegue porque isso não é uma questão pura e simples de que 400 bilhões de dólares socados goela dentro de todo o Brasil, que resolver trocar a base monetária inteira, não serve para nada, não tem condições disso. O povo está doido? Horas. Vender dólar, o que eles estão fazendo é uma burrice sem precedentes. Eles estão gastando reservas monetárias para num preço baixo, sendo que isso não resolve o problema que vai chegar no preço alto. Então, eles perderam no preço alto. Eles perderam o preço alto. O problema que foi explicado neste último item, né? Neste último item, vamos entrar lá no capítulo 18. O problema explicado neste último subitem do último item, o padrão ouro, e tudo aqui para trás, foi que a relação monetária, o que acontece com as mercadorias também acontecem com as moedas. Um aumento monetário frente às mercadorias tem as consequências da mesma de uma superprodução de feijão. O grande problema, e Mises explica aqui que a diferença toda está, está, e aqui vale a pena a gente falar da onde está o problema. Só que é muita página, né? Vamos ver se eu consigo achar de forma rápida. Ah, deixa eu ver aqui, ó, muito legal.
A taxa de câmbio interlocais. Eu não sei se tem antes disso, mas eu vou ver aqui depois. Ó. Suponhamos, em primeiro lugar, que só existe um tipo de moeda, né? Ah, o preço final do algodão em Liverpool não pode exceder o preço em Houston, Texas, mais do que o custo de transporte. Se o preço, Tana, há uma diferença entre as configurações de taxa de câmbio interlocais das mercadorias e das moedas. Estou aqui nesse texto em amarelo aqui, ó. Graças ao fato de que as mercadorias deslocam-se apenas numa direção, qual que é a direção? Dos locais onde há excedente de produção para os locais onde há excedente de consumo, o algodão sempre é embarcado de Houston para Liverpool. Seu preço é menor em Houston do que em Liverpool, a diferença é determinada pelo custo de transporte. Se em Houston estiver pagando mais que em Liverpool, não vai nada para Liverpool até acabar de vender aqui e ter o preço que paga em Liverpool. Agora, a moeda pode ser transferida ora numa direção e ora não. Essas são as diferenças. O erro daqueles que pretendem explicar as flutuações das taxas de câmbio interlocais e as transferências de moeda interlocais como consequência dos itens não monetários do balanço de pagamento reside no fato de atribuírem à moeda um caráter especial, que não tem. Entendeu aqui? Aqui está pegando lá o final, trazendo para cá de volta. Por isso que esse livro, e eu falei no começo, estudar o ação humana não é ler o ação humana, é vir, voltar, decorar onde que está tal coisa para poder referenciar. Esse é o ponto-chave. Esse é o ponto-chave. Mas aqui são as funções imaginárias e tal. Capítulo 17. Vamos lá. Esse é o item 15, hein? Nossa, capítulo 17, balanço de pagamentos. O Mises vai dizer aqui, ó, a comparação entre o equivalente em moeda de todas as entradas e todas as saídas de um indivíduo ou de um grupo de indivíduos durante certo período de tempo é denominada de balanço de pagamentos. A coluna de crédito é os lançamentos contábeis. Passivo e ativo estão na mesma conta. A coluna de crédito é sempre igual de débito, o balanço está sempre em equilíbrio. Chama as partidas dobradas. Se quisermos conhecer a posição de um indivíduo, essa parte é linda, 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 523. Se quisermos conhecer a posição de um indivíduo no contexto de uma economia de mercado, devemos examinar seu balanço de pagamentos. Dessa maneira, podemos saber tudo sobre o papel que ele desempenha no sistema social da divisão do trabalho. Mostra o que dá aos seus semelhantes e o que recebe deles. Mostra se ele é um cidadão que vive nos seus próprios meios ou um ladrão, mendigo. Mostra se ele consome tudo que ganha ou se poupa uma parte. Blá, 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 blá. Se juntarmos os balanços de pagamentos de um certo número de indivíduos, de Araçatuba, do bairro, do prédio, do Brasil, da América Latina, deixando de lado os itens relativos às transações, e aí é que está, se você deixa de lado as transações entre esses grupos, entre os membros do grupo, o que é um dado perdido, obteremos o balanço de pagamento do grupo. Os estatísticos, em geral, interessados em estabelecer o balanço de pagamento dos residentes nos vários países organizados como nações independentes, estão interessados nisso. Aí tem umas questões que são teóricas e importantes sobre diferenças e tal, mas eu quero ver aqui essa terminologia. Ah, eu quero pegar, não essa a migração de moeda, mas eu quero pegar a parte em que Mises vai colocar aqui, esse final aqui, ó. Não é necessário nenhuma intervenção diligente de uma autoridade protetora para que um país não perca, né? Não precisamos desvalorizar a moeda para que o Brasil exporte mais do que importe. Tá vendo aqui, ó, por causa do seu balanço, pagamentos desfavorável. Neste particular, as coisas não são diferentes. Quer se trate de balanços de pagamento de indivíduos, quer de grupos. Tampouco são diferentes quando se trata de balanço de pagamento de uma cidade, de um distrito, de um país soberano. Não é necessário qualquer interferência, essa parte é forte, pessoal, do governo para impedir que os habitantes de Nova York gastem todo o seu dinheiro em transações com outros 49 estados da União.
Enquanto os americanos atribuírem a importância à manutenção de certo encaixe, enquanto lá voltando lá para o resto, enquanto os americanos na década de 60 não estão inflacionando, aumentando base monetária, e as pessoas estão diminuindo seus encaixes, porque não vale a pena ter encaixe, a evasão de divisas está indo embora. O problema se resolverá espontaneamente, porque cada um contribuirá mantendo em caixa uma parcela da quantidade de moeda do seu país. E você só mantém dinheiro poupado, guardado, quando não tem aumento da base fiduciária, aumento de moeda. Mas se nenhum americano estiver interessado em manter um encaixe, nenhuma medida governamental em relação ao comércio internacional e aos pagamentos internacionais poderá ser evitada. Poderá evitar uma saída de todo o estoque de moeda americana, o estoque que estava saindo até que falasse, assim, vamos cancelar Bretton Woods em 71. Para evitá-la, parece que Mises aqui estava dando um spoiler do que ia acontecer, que ele achou que seria impossível. Para evitá-la, seria necessário proibir a exportação de moeda de ouro. Entendeu? Esse é o ponto chave, chavíssimo. Tá certo? Aula extremamente importante. Capítulo extremamente importante. Releiam antes da nossa aula, que será a aula ao vivo do capítulo 17, é a única, que para na metade. São duas aulas. Tá certo? Grande abraço a todos. Nos vemos na nossa aula de número 160, que será a próxima aula, a aula extra a aula extra deste capítulo que eu vou colocar junto no material.